Devido à complexidade, né, das incertezas envolvidas no desenvolvimento de um campo petrolífero, isso faz com que as operadoras elas requerem, né, uma boa estratégia de produção. Essas incertezas elas só vão sendo desmistificadas conforme vão avançando com novos estudos, né, no decorrer do desenvolvimento. Esses estudos, por exemplo, eles podem ser perfuração de novos poços, interpretações sísmicas e teste de formação. Além disso, visto que as empresas elas estão se instalando, né, cada vez mais em ambientes hostis e robustos, faz com que o emprego de novas tecnologias eles tenham fomentado, né, a indústria no quesito de apresentarem um melhor controle de produção. Dito isso, né, a aplicação dos postos inteligentes, eles são, né, uma tecnologia que vem corroborando, né, no desenvolvimento dos projetos de produção e exploração de petróleo. Isso deve-se ao fato, né, dessa tecnologia permitir que eventos abruptos, né, eles possam ser interrompidos e controlados, né, quase que em tempo real. Porém, né, visto que esses poços eles são compostos, né, de equipamentos um pouco que tem um valor agregado, né, faz necessário que seja feita uma viabilidade, né, um estudo de viabilidade em considerar, né, poços com completação inteligente ou não, levando em consideração, né, um valor presente líquido, um bom valor presente líquido, né. Apresentando então aqui os objetivos. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar a viabilidade econômica no processo de otimização da produção de um campo petrolífero, por meio de um comparativo entre a comparação de poços inteligentes e convencionais, considerando poço produtor e injetor. Dando aqui uma breve analisada aqui nos objetivos específicos, consiste em fazer um levantamento bibliográfico sobre poços inteligentes, aplicar a metodologia em um modelo simples de reservatório, no caso aqui foi considerado o modelo de 1/4 de 5 spot. Em seguida, analisar o atraso da chegada da água no poço produtor, calcular o VPL para cada caso considerado, né, para cada cenário, e analisar a viabilidade econômica do emprego dos poços inteligentes para cada cenário. Aqui falando um pouco sobre o referencial teórico, em 1980 foi considerado o surgimento do primeiro poço inteligente, onde foi descido um medidor de temperatura e pressão, o que, se a gente for trazer para a data de hoje, já é algo um pouco defasado, né, visto o avanço que teve da tecnologia até então. Apesar disso, né, apenas em 1990, esse conceito começou a ter uma credibilidade na indústria, e apesar de, né, ainda então, naquela época, tinha muito ainda a ser desmistificado sobre o emprego dos poços inteligentes. Para Robinson, em 1997, poço com transitor de pressão e temperatura já era considerado um poço inteligente, o que atualmente, né, mesmo caso anterior, já é algo um pouco defasado. Para Silva Júnior Heral, em 2006, um posto equipado com componentes inteligentes é denominado posto inteligente se e somente se maximizar o valor agregado do projeto. Sendo assim, para ele, né, para Silva Heral em 2006, ele também considera que os equipamentos, o poço inteligente ele é comportado pelos seguintes equipamentos: packers, né, que consiste em isolar hidraulicamente uma zona da outra; o sistema de supervisão, que visa controlar as válvulas, né, e controle de pressão e temperatura da cabine de operação; uma unidade de controle remoto, que visa mandar comandos, né, hidraulicamente para configuração da válvula; as válvulas, né, que elas podem ser classificadas como controle reativo e proativo. Uma válvula com controle reativo é aquela que ela vai mudar a sua configuração após o evento indesejado acontecer, e uma válvula com controle proativo é aquela que ela muda a sua configuração antes do evento indesejado acontecer. Além disso, tem os sensores, né? Os sensores eles podem ser classificados como pontuais, que no caso de um exemplo de sensores pontuais são o PDG, sensores quase distribuídos, né, que permitem um monitoramento da variável de processo em um range, né, de espaço, e sensores distribuídos que permitem o monitoramento de uma variável de processo com uma resolução espacial tão pequena quanto se queira. Além disso, comportam também cabos, conectores, penetradores e clamps.
Os clamps, eles consistem em prender o cabo na coluna, protegendo de eventuais choques e evitando ruptura dos cabos. Aqui nós temos um modelo de completação inteligente. Nessa imagem, pode-se ver que aqui nós temos as válvulas, né, de controle de fluxo. Esse poço aqui está produzindo de 3 zonas diferentes. Aqui nós temos os canhoneiros, os packers e a BSV, né, que consiste em uma válvula de segurança de pressão. Ali aqui é um outro modelo, né, de completação inteligente, também está produzindo 3 zonas diferentes. Aqui nós temos a válvula de acionamento remoto, também temos aqui os packers, né, instalados, e a PDG, que são sensores permanentes de fundo. Falando um pouco sobre a aplicação dos postos inteligentes, né, na indústria, ele pode ser aplicado com o intuito de fechamento parcial ou total de zonas, para diferentes reservatórios, né, em produção simultânea. Pode ser aplicado também para produção e reservatório com espessas camadas de óleo, para transferência de fluidos entre reservatórios e para controle de formação de cone de gás e água. O cone de gás ele pode tornar-se, né, um problema, apesar que hoje em dia o gás ele é um bem, né, um ativo interessante, mas depende da onde está localizado o campo, ele pode tornar-se um problema devido, se o reservatório, no caso, ele tem uma alta razão gasóleo, conforme vai produzindo mais gás, ele pode, além de danificar os equipamentos, né, se não tem equipamentos apropriados, a operadora ela pode ter algum problema com o escoamento desse gás, se não tem, né, um escoamento adequado, visto que ela ela tem um IUGA, né, perante a ANP, ela tem que ter uma performance de IUGA de 97%, ou seja, ela só pode queimar 3% do que ela produz. O IUGA nada mais é que o índice de utilização do gás. Aqui os parâmetros econômicos, né, utilizados para elaboração do trabalho foram o valor presente líquido, que consiste, né, no somatório de todos os fluxos de caixas realizados, né, para o valor presente. Dessa forma, um VPL maior que zero é o que a gente se espera, né, para que o projeto seja viável, e quando o VPL é menor que zero, o projeto não é viável economicamente. Aqui, sobre a revisão bibliográfica, tem-se que Eru Eral, em 2000, ele fez uma simulação simplificada, comparando poços inteligentes e poços convencionais no campo do Mar do Norte, onde ele aumentou a recuperação de óleo em 4%. Já Item e já lá em 2001, ele obteve resultados satisfatórios no modo do controle reativo, né? Ele também fez uma comparação de simulação com poços convencionais e inteligentes, mas, porém, eles não realizaram um estudo de viabilidade econômica. Já a Jair e Eral, em 2006, ele fez a simulação, né, poços inteligentes aplicado a um reservatório maduro, e tendo um incremento de 0,48% para 6,1% na recuperação de óleo. Já Emerick Eral, em 2007, ele fez um estudo, né, com aplicação em campos reais offshore brasileiros, comparando poços inteligentes e convencionais, onde ele teve um incremento, né, de produção de óleo de 7,2% a 12,8%, diminuindo a injeção e produção de água. Aqui apresentando os poços inteligentes na simulação de reservatório. Para a Holmes Eral, em 1998, ele fez uma simulação, né, um dos primeiros estudos simulados com poços inteligentes, com emprego de poço com segmentação arbitrária. Para a Silva, né, em 2009, para aplicação, né, de uma técnica de simulação, deve-se definir as condições de contorno e dividir os reservatórios em blocos, para em seguida aplicar as equações da energia, equação da massa e equação do momento. Para Sampaio, em 2003, ele afirma que não encontravam-se comandos próprios, né, para a simulação da configuração das válvulas nos simuladores comerciais. Porém, atualmente, né, a empresa CMG, ela tem, no simulador IMAX, ela tem um módulo iSequel, onde é possível completar os poços, trazendo ele mais próximo da realidade, né, colocando packers, sensores e válvulas conforme o modelo real aplicado no campo. Abordando aqui a metodologia que foi considerada para o trabalho, né,
Foi utilizado o simulador o IMAX no Builder, né? O Builder é o pré-processador da CMG, onde foi realizada a construção do reservatório, né? Modelo de reservatório. Então, primeiramente foi construído considerando ambos os poços convencionais, em seguida o poço produtor inteligente e o injetor convencional, após o poço injetor inteligente e o produtor convencional, e em seguida o quarto cenário ele foi simulado no CMOST com o intuito de nós retornar o melhor caso, né, apresentando o melhor caso, e já nos respondendo se é viável ou não aplicar a simulação, considerar o poço produtor e o injetor inteligente. Após a simulação no Builder, os resultados foram avaliados no Results e utilizando o Excel para avaliação técnico-econômica. Aqui o modelo de reservatório que foi construído. Nesse caso aqui, o 5-spot ele consiste, né, em um poço produtor em uma extremidade e um injetor em outra extremidade. Pode-se ver que os poços aqui eles estão relativamente perto um do outro, né, em uma distância de 155 metros. Além disso, aqui nós temos os parâmetros de simulação. O início da simulação da produção foi considerado em maio de 2013. O tempo de simulação de 8 anos, com injeção contínua de água. A extensão do reservatório de 110 por 110 metros e uma espessura de 100 metros. Todo o reservatório, o topo do reservatório, ele situa-se a uma profundidade de 3.000 metros. Aqui, nessa tabela, é possível verificar as propriedades e características do modelo, né, com pressão inicial de 327 kg por centímetros cúbicos. Em seguida, podemos visualizar nessas duas tabelas que todos os poços eles foram considerados, né, simulados com restrição de operação tanto para o poço produtor como injetor. No poço produtor foi considerado uma vazão de líquidos de 100 metros cúbicos dia e com mínimo de BHP de 100 kg força por centímetros quadrado. E já para o poço injetor foi considerado uma vazão máxima na superfície de 120 metros cúbicos dia e em uma máxima de BHP de 450 kg por centímetro quadrado. Os dados econômicos aqui, vale salientar que são só, né, uma estimativa de valores, considerando um investimento inicial de $40 mil. Aqui, essa estimativa inicial de $40 mil, ela foi baseada numa média do que foi praticado no primeiro ciclo da oferta permanente, né, foi realizada uma média dos poços que tinham em cada campo, né, que foi ofertado, o VoIP, o bônus pago, e feito uma razão, né, entre cada um de bônus por VoIP. E depois foi passado os valores, né, para dólares. Dessa forma, visto que essa média nos resultou em 9 poços com VoIP de 4 milhões de BBL, e como o reservatório em estudo ele tem 1,6 milhões de BBL, foi estimado que o investimento inicial seria de 4 mil dólares. Sendo assim, aqui nós temos a estimativa de custo, né, completação inteligente com $200 mil e o acionamento para cada válvula abre e fecha de $200 mil. Além disso, aqui demonstrando, né, a representação das zonas no simulador. As zonas elas foram agrupadas para simulação com o produtor e o injetor inteligente, né. As zonas elas foram agrupadas por camadas, dividido em 4 zonas. A primeira aqui, onde consiste a zona 1 com 30 metros, a segunda zona com 20, a terceira 30 metros também, e a última zona com 20 metros. Essa simulação ela foi realizada utilizando o modo Well Completions do IMAX. Aqui apresentando a estratégia de produção, como já disse antes, né, mencionado anteriormente. Primeiramente foi considerado produção em ambos os poços convencionais, em seguida ambos os poços convencionais durante 14 meses, após somente o poço produtor operando com seletividade de zonas, em seguida ambos os poços convencionais durante 14 meses, após apenas o poço injetor operando com seletividade de zona, e por fim foi feita uma seleção de estratégia assistida com o intuito de verificar a melhor configuração que maximizasse na VPL. Aqui nós temos uma figura, né, mostrando a proximidade da água após 14 meses, né, o porquê foi considerado esses 14 meses, que nesse período pode-se observar que a água já estava chegando no poço produtor, então né, a partir dessa data foi considerado para alterar a configuração das válvulas.
Aqui tem como foram representadas as válvulas, né? Primeiramente, quando considerado convencionais, todas as camadas abertas, em seguida aqui a última zona fechada, aqui em seguida a última e a penúltima, e assim sucessivamente, com o intuito de verificar todo o poço, né? Todas as camadas do poço. Já a otimização da seleção de estratégia assistida foi realizada por meio do CMOS, utilizando o modo DC e com a função objetiva para maximizar o VPL. Aqui apresentando os resultados e discussões. Para os poços convencionais, nós temos aqui as curvas apresentadas da produção acumulada de água e de óleo. E essa curva vermelha aqui, nós podemos ver que é a injeção acumulada de água, né? Todas as produções, elas estão em metros cúbicos por tempo. Aqui, considerando o poço produtor inteligente, foi considerado essa configuração de válvulas. Aqui, nesse gráfico, nós podemos visualizar a produção acumulada de óleo, né? Considerando o poço produtor inteligente. Também podemos ver aqui que a produção de óleo está em metros cúbicos por tempo. Podemos ver que nessa última linha, essa linha tracejada um pouquinho mais roxa aqui, ela foi a que apresentou uma menor produção de óleo. Quanto à produção acumulada de água, também aqui está em metros cúbicos por tempo, né? Todas as simulações estão representadas aqui dos nove cenários considerados. Aqui as curvas representando, né, a injeção acumulada de água. E aqui mostrando o resultado, né, para cada configuração, cada simulação que foi selecionada, o VPL máximo e o final para cada caso. Aqui nós podemos ver que o segundo caso, que operou com a primeira e segunda zona aberta, foi o que melhor apresentou um resultado de VPL. O VPL máximo, né, melhor apresentável, e o VPL final negativo. Considerando o poço injetor inteligente, o mesmo cenário foi considerado, né? Aqui nós temos a produção acumulada de óleo também, metros cúbicos por tempo. Em seguida, aqui para os 9 casos simulados, a produção acumulada de água também, metros cúbicos por tempo. Aqui a injeção acumulada de água para os 9 casos simulados. E aqui nos apresento o VPL, né? VPL para cada caso, onde o primeiro caso que operou apenas com a primeira zona aberta apresentou o melhor VPL. Em seguida, apresentando a seleção de estratégia assistida, aqui nós temos todos os casos que foram simulados, né? Foram mais de 500 casos aqui que nos retornaram. E aqui nós temos a produção acumulada de óleo em metros cúbicos por tempo. A linha preta aqui nós podemos ver que é o caso base, e já a linha bordô, ela nos apresenta a solução otimizada. O mesmo acontece aqui com a produção de água acumulada, mas, porém, a gente pode observar aqui que o caso base, a solução otimizada, ela teve um corte grande, né, de produção de água, e aqui nessa linha preta também o caso base. Já nas curvas de injeção acumulada de água, a gente pode ver também que a solução otimizada, ela né, nos apresenta um corte bem abrupto aqui de injeção de água. E aqui também o modelo, o simulador, ele nos retorna, né, com os pontos, né, a variação do VPL por experimento. Nesse caso aqui, nós podemos observar que nos retornou, né, com 2 grupos, um acima de 31 milhões de dólares e um abaixo, e assim em seguida será apresentado, né, cada caso. Para os casos que os VPLs foram menores, nós podemos observar que aqui foi considerado uma boa quantidade de poços injetores abertos, né. Em seguida, já para os VPLs maiores, é bem nítido que o injetor ele deve permanecer fechado após os 14 meses de produção. Sendo assim, o CMOS, além dos gráficos apresentados, ele nos retorna, né, uma tabela com parâmetros e selecionando os melhores casos que responderam no melhor VPL. Nesse estudo, o CMOS ele nos retornou com 5 combinações, que foram essas 5 apresentadas aqui. O injetor em todos eles ele foi considerado fechado, e podemos ver também que o produtor ele foi considerado operando parcialmente, né, com zonas parcialmente abertas, e em todos estão fechados, né, as últimas camadas aqui foram consideradas fechadas.
Aqui nós temos os gráficos, podemos ver aqui a acumulação, a produção acumulada de óleo. Não dá para ver aqui no gráfico assim uma diferença entre os 5 casos simulados. Aqui já para a produção acumulada de água dá para ver que entre os 5 casos simulados houve uma diferença de um para outro. E para a injeção acumulada de água não houve diferença devido a eles terem considerado, né, o poço injetor fechado após os 14 meses de produção. Aqui, realizando um comparativo dos melhores casos, né, entre os 4 cenários utilizados, podemos observar que a simulação otimizada foi a que nos retornou o melhor VPL, né, e os poços convencionais também nos apresentaram, né, um VPL final positivo, porém não tão atrativo como a simulação otimizada. Aqui nós podemos ver, né, esse gráfico nos mostra aqui o VPL, né, para cada caso, podendo observar aqui a simulação otimizada, né, o quão diferente ela foi dos demais casos, né, o VPL final, e também muito próximo do VPL convencional. Sendo aqui, apresentando as conclusões, considerando ambos os poços convencionais, os poços convencionais eles nos retornaram, né, o VPL positivo. Já o poço produtor inteligente, o poço injetor convencional, ele não retornou um VPL atrativo. Considerando o poço injetor inteligente e o poço produtor convencional também não nos retornou um VPL atrativo. Já o poço produtor inteligente e o injetor convencional fechado após 14 meses de produção, esse foi o cenário mais que apresentou um melhor VPL. Agora, apresentando sugestões de trabalhos futuros, acredito que um trabalho que possa ser desenvolvido considerando uma análise para campo real, né, com maior complexidade, e avaliando também a empregabilidade, né, do poço convencional e poços inteligentes, avaliando, né, se é viável ou não. Também outro trabalho que pode ser gerado considerando uma variação na heterogeneidade da formação, também considerando diferentes tipos de válvula, né, avaliar o desempenho de válvula e a economicidade, e por fim utilizar o controle reativo, né, comparando os controles, como esse aqui foi considerado com controle proativo, realizar considerando o controle reativo. Dessa forma, agradeço a atenção de todos e estou aberta para dúvidas e perguntas.